Bem-vindos a mais um vídeo de One Piece! Dessa vez é a análise, o review do capítulo 1078. Ó, eu tô sentindo muita pena de quem tá pausando o One Piece pra esperar acumular, já que esse arco novo aí aparenta ser só de transição. Papai, tá tudo e mais um pouco acontecendo em Egghead. Tá incrível, gente. Eu tô abismado com o nível narrativo de um arco que teve menos de 20 capítulos até agora. Pra você ver que o Oda... A gente fala muito da capacidade de síntese dele em capítulo. Quando você para pra ver o todo, parece que ele não tem muito disso, né? O ano mesmo durou 150 capítulos. Então, tipo... Egghead, pra mim, tá o Oda na sua melhor forma. Fez academia... Tá trincadão. Pô, Oda, vou pegar você, hein? Eu tô indo no Japão. Se eu te encontrar, Oda, eu vou pegar você. Ó, pessoal, é o seguinte. Manda sub, manda beat, manda donate, que além do apoio, vocês participam do review. Tá ligado até o som do alerta e aí a voz da mulher do Google lê a mensagem, né, em voz alta. E aí você ajuda a construir o conteúdo junto comigo. Beleza? Vamos lá, gente. Primeiro, pegando a estrutura do capítulo, foi uma página para a capa do capítulo, 7 páginas e meia para aquele alvoroço em Egghead, o Oda trabalhando rapidamente, passando rapidamente pelos vários núcleos. 3 páginas e meia para o incidente de Egghead, comentado pelo narrador, né? E aí você já tem o quê, ó? 12 páginas. E no final, 3 páginas pro Vegapunk traidor. E aí, a gente que estava falando de capacidade de síntese, de novo, o Oda vem com um capítulo de 15 páginas. 4 a menos que o normal. E consegue fazer um capítulo... Você nem sente que tem menos página, velho. É absurdo. Absurdo. Bom, vamos primeiro pra capa, né? Já tá na 33ª capa da Germa 66. Os Neo-Mads, né, o Judge e Caesar Clown fizeram as pazes. Eu tava achando que, já que o Oda trabalhou o conceito da capa do capítulo se conectar diretamente com a narrativa em tempo real, Kuzan e Vanalga capturando a Purim na coleção de capas, quando a Germa 66 estava fugindo de Holy Cake. Quando você vê, no Barba Negra vs LOL, tá lá Purim em um dos navios já. Aí eu, véi, será que pode ter sido Ichiji, Niji, Yonji, Judge, Caesar Clown que tá causando aí em Egghead? Mas não, né? E bom, gente, Neo-Mads, né, Caesar Clown e Judge juntos, só as peças boas, só os Cordeiros de Deus, né, que estão aí querendo atingir façanhas no mundo de One Piece. Me pergunto o que é que pode vir dessa união, tá? Me deixa curioso. No mínimo, no próximo encontro com um dos dois vai estar o outro. Mas o que é que esses dois, narrativamente, vão causar para a construção de mundo de One Piece em plena fase final? Vamos lá para narrativa em si, né? 7 páginas e meia para o alvoroço em Egghead. Vamos primeiro pro núcleo do Jinbe e da Stussy. É impressionante como as mulheres mais maduras curtem um Jimbão, né? Porra, cara também, né? Quem não curtiria um Jimbão? A Stussy, ela tá revelando tudo pro Sentomaru. Tudo que ela soube enquanto agente dupla, enquanto ela estava na CP0. A missão da CP0 era matar Vegapunk e esperar o Kizaru chegar na ilha, certo? E ela também explica para o Sentomaru os motivos desse ataque que está indo até Egghead ser maior do que uma simples booster call, que foi o caso de Ohara. Primeiro motivo, o Vegapunk ele deu continuidade à pesquisa de Ohara. O segundo motivo é que Egghead tem uma força de combate que Ohara não tinha na época. Ohara focava ali no estudo, enquanto Egghead tem várias maquinarias aí, né, para defender a ilha. E aí, depois dessa transmissão,
o Sentomaru fala pros habitantes da ilha, véi, aprendam com o passado. Vai ter uma carnificina aqui, fujam. E aí os habitantes de Egghead correm para fugir da ilha. Mas ainda não fugiram, não estão fugindo. Eles estão, tipo, bora ainda pros navios zarpar daqui. Como não vai o Akainu, eu acho que talvez não tenha uma chacina de pessoas inocentes. Mas o Kizaru, ele é muito pau-mandado também. Ele é um macaco amarelo, mas ele poderia muito bem ser mais um cachorrinho do governo. Então eu temo que haja esse encontro dos habitantes que estão saindo da ilha com a marinha. Agora sim, tem humanos ali, pelo que dá pra notar, mas tem muito robozinho. Então o nível de urgência desse povo sair não tá me pegando tanto. Mas tudo bem. Ainda nesse alvoroço, nessas primeiras 7 páginas e meia, a gente vai pro grupo do Sop, Frank, Lilith e Pitágoras versus S-Snake. E o que tem de importante aqui é que S-Snake destrói Pitágoras e sai andando. O Frank, petrificado, até dá um ultimato. Se você despetrificar a gente, eu te perdoo. Você não tá em posição de exigir nada, velho. O Sop e Lilith já tinham sido petrificados e esse Snake vai embora, né? E aí você já começa a ficar pensando, qual foi a ordem que o Vegapunk traidor deu para os Serafins? De que eles não chegaram às últimas consequências, né? Não mataram. Eu tô muito curioso agora, para a ordem dada. No núcleo do Chopper, Robin e Atlas, que eu pensava ser a traidora, a Robin, ela é fantástica quando ela mostra entender muito bem as dinâmicas do bando dela, né? Pô, se a Nami gritar, vai ter um membro do nosso bando que vai salvar, então tá safe. O Sanji, de fato, ele já tava no grupo da Nami e salvou, né? Atlas dá a ideia deles irem no laboratório que tá fechado. O único lugar que nos foi contextualizado que era um laboratório que hoje está fechado, é o laboratório das Akuma no Mi. Faziam um experimento nas Akuma no Mi, e é onde o Vegapunk está preso no subsolo, lembrando que o grupo da Robin, Chopper e Atlas é o mais próximo possível do subsolo. Eles estão no prédio central, no segundo andar. Então é só descer umas escadinhas ali, beleza? Que não é só uma escada, não é 2 lances de escada, é uns 8 lances de escada. E aí não vão chegar na hora, mas eu acredito que serão os primeiros a chegar diante do gancho desse capítulo, né? Já já a gente chega nele. Um outro núcleo, né, que a gente passa é o da Nami, Sanji, Brook e Edson. É bem simples o que acontece, mas é impressionante, porque com o poder do amor, Sanji tá tancando tranquilo, ó. Pode dar na minha cara. Um socão do S-Shark. Gente, é um Serafim. E o Sanji não sente dor. A sobrancelha tá pra direita, né? Indicando que o fator Germa tá ativado. Mas é absurdo. O nível é Chuck Norris, pô. O Sanji tá muito absurdo. Serafim é o novo parâmetro de poder pra... além dos inimigos finais, seja pirata ou do governo, é a grande arma de destruição em massa. E, pô, o Sanji tá absurdão. E aí a gente também vai pro núcleo de Luffy, Zoro, Orochi, Kako versus o S-Beer. Não tem mais o S-Rock aí, né? O S-Rock sumiu. E tem um outro problema também, que as chamas do S-Beer não estão se apagando. Mas é porque os serafins, no caso deles, nunca se apaga. Ou é porque o Luffy não tá dando tempo, né? Não tá sabendo. Pô, o cara mais experiente nesse ponto é o Zoro. E ele tá saindo dali. Mas com a ginga e malícia e o instinto assassino a ginga e malícia do Luffy e o instinto assassino do Robiruchi, eles vão chegar na solução, eu acredito, né? O Robiruchi, ele até pensa como um assassino quando ele fala do S-Hawk. Que ele diz... Pô, ele foi matar os mais fracos para afetar os mais fortes e, consequentemente, enfraquecer os mais fortes. Então, Zoro vai atrás do S-Hawk e Kako também, muito também a pedidos do Luffy, né? Ô, Sop!
vai lá ajudar o Zoro. É muito legal o Luffy dando ordem. Só que o Kako vê que, logicamente, é uma parada importante de se fazer, né? No YouTube isso é uma dinâmica da hora da Twitch, velho. Que eles mandam o público pra nós, né? Então a gente fica sendo mais conhecido aí. Obrigado. Sigam o Overloader. E quem veio do Overloader e puder seguir, é só seguir. Já tá ajudando muito o meu trabalho. Tá bom? Tamo junto. Tamo no meio da análise do capítulo mais atual de One Piece, o 1078. Então, segue e fecha a janela se você não quer pegar spoiler. Se você tá antenado na leitura, só vem curtir a viagem. Valeu, RP-Sick. E aí, bom, Zoro e Kako, Zoro e o Sop, vão atrás do S-Hawk, né? E aí, gente, temos 3 páginas e meia para o incidente de Egghead, quando o Oda ele ativa o lado narrador dele, né? E é muito interessante as informações que a gente vê acontecendo uma após a outra. Primeiro que estamos no dia antes do incidente em Egghead. Aí eu fiquei já me questionando aí, caramba, tudo isso que está acontecendo vai virar noite, vai vir outro dia? Ou o incidente de Egghead do dia seguinte vão ser as consequências do que está acontecendo já agora? Eu gosto muito de levantar perguntas aqui para a gente enriquecer o debate. Não gosto de vir com essas afirmações. É claro que... Não sei, velho. Então é da hora, como o Oda deixa as coisas abertas. Porém, esse incidente em Egghead, que será no dia seguinte, já está 3 meses sendo conspirado, né, aí, parte dele. Porque o traidor já estava passando informações para o Gorosei, né? Então, a CP5 foi lá investigar, sumiu. CP7 e CP8 também. A gente sabe que eles estão lá no subsolo, né, presos. E aí, finalmente, recentemente, a CP0 foi em Egghead assassinar o Dr. Vegapunk e esperar Kizaru. Qual eram as diretrizes da Marinha? CP0 vai lá, assassina o Vegapunk, comunica pro Kizaru, Kizaru vai até a ilha. Certo? Só que o Kizaru e o Gorosei já estavam decidindo ir, sem serem chamados, esperando aquela retaliação básica do Vegapunk e os seus sistemas de defesa da ilha, né? E aí tem uma frase, no horizonte a guerra se aproxima. Então, gente, juntando Ré com Cré, estamos num dia anterior ao incidente de Egghead. Talvez esse arco, e a gente já vinha falando isso, talvez esse arco venha a ser um arco maior do que ele seria. Porque a guerra se aproxima, então é isso que vai rolar, né? Uma guerra em Egghead. A CP0 ainda estará junto dos Mugiwara, né? Os Stella já estão sendo eliminados. Como é que vai ficar isso, velho? A situação tá meio desesperadora agora. A Bonnie tá chorando pra caramba. Ela precisa se reerguer pra ser mais uma ajuda aí pros Chapéus de Palha, né? E aí tem a cereja do bolo, né? Pra tudo isso, né? Que despertou mais ainda, a Marinha tá enviando forças. O Yonkou, Monkey D. Luffy, chega na ilha. Caramba, é a variável da equação pra Marinha. Porque sistema de defesa da ilha, eles já estavam prevendo que poderia ter uma retaliação. Então, além da CP0, bora já enviar o Kizaru e o Gorosei. Tá ligado? Mas tá tendo a variável aí que é o Luffy, né? Então, a conclusão da narração nesse momento é que no dia seguinte, a conclusão desse incidente causará um choque no mundo inteiro. Por que esse choque? O que é que vai acontecer para o mundo inteiro ficar chocado? A revelação de algo? A morte de alguém? A prisão de alguém? Porque quando você pensa em um mundo inteiro ficar chocado, algo grande vai acontecer. Vamos lá. As 3 últimas páginas é revelando o traidor entre os Vegapunk e é de cara, velho.
Você vê uma paginazinha, né, do Vegapunk meio assustado, e aí, nas duas últimas páginas, uma splash page, né, tá lá a York, que tinha sido petrificada. E... Pô, velho, não tinha como acertar isso sem ser no chute. Os raciocínios lógicos apontavam para Atlas ou Edson. Mas a York, eu fiquei, uou, que legal. Algumas pessoas tinham dito, eu acho que é a York. Mas, né, a York, ela quer ser um Tenryubito. E eu acredito que esse sonho dela de sair de York para New York, olha aí, ela quer ser uma Nova York. Gente, é muito sonho do proletariado querendo virar burguês, né? O proletariado que pega metrô 4, 5 horas da manhã acha que se esforçar, a meritocracia vai me fazer ser burguês. E aí a gente tem esse sistema que é proletariado brigando com proletariado, muita gente sem entender, consciência de classe, brigando com quem tem, e a burguesia só ganhando lá em cima, né? O sonho do oprimido é virar o opressor. Por quê? O Gorosei pode até dar um título ou algo para York, na promessa, porque a York tá vazando informação. Mas e aí? Quando tudo tiver resolvido, York chega lá, pode até ser destruída enquanto um robô, né? Tipo, dane-se a York. Então eu quero muito ver como é que o Oda vai trabalhar o papel da York, a conexão dela com os Gorosei. Mas, caramba, velho, é muito eu robô também, né? A máquina se voltou contra a humanidade, né? E York termina o capítulo dizendo: o mundo estaria muito melhor com apenas um de nós. São 7 Vegapunks, né? Já matou, vamos dizer assim, Pitágoras e Shaka. Chega logo Robin, que como a gente disse, é o grupo dela que está mais perto ali de onde está York e Vegapunk. E caramba, York tá ali grandona com a arma. Eu acredito até, gente, que possa rolar Atlas versus York, que são os Vegapunk grandão. E Atlas é o Vegapunk da raiva, da ira. Acho que ela vai ficar muito raivosa e irada quando vê Shaka destruído e Vegapunk, né, o Stella, sendo ameaçado pela York. Isso enquanto Robin e Chopper podem ajudar a Vegapunk a escapar. E aí, como eu tinha deixado para o final, né, quais são as possibilidades de conclusão que vão chocar o mundo? Eu fico pensando, morte do Vegapunk, o mundo vai saber que o maior gênio da humanidade morreu. Sabe? Choca, né? Quando tem uma grande perda. Eu sei que não é do mesmo departamento, mas tipo, Pelé quando morreu, chocou o mundo, né? Todo mundo morre um dia, mas carai, é a morte de Pelé, velho. Não sobre morte, mas sobre captura. Será que o Yonkou Luffy pode ser capturado? E como ele hoje é um Yonkou, isso pode abalar o mundo? Talvez verdades sobre o século perdido virem à tona, não todas, não em sua totalidade, mas detalhes do século perdido. O mundo saber que pessoas que estão estudando aquilo estão sendo mortas, o que é que o governo quer esconder? Tá ligado? Boa, Miurazuri, morte de um Gorosei pode ser também. É doideira isso, velho. O Luffy se entregar pra despetrificar o bando. Tá muito fechada a situação. Tá vindo uma parada muito maior que uma Booster Call. Os Serafins estão causando. Valeu, Marcelinho! Se era pra aniquilar Egeat tipo Ara foi aniquilada, Peck não usar aquela arma aérea que Oin usou recentemente. Egeat poderia lutar contra um Booster Call, mas contra aquilo lá? Duvido. Duas coisas, uma é especulação minha, outra é um fato, Marcelinho. Por que não usou aquela arma de destruição em massa que aniquilou aquela ilha que o Sabo tava? A primeira coisa, eu não sei se tu lembra que quando a CP0 chegou aí, acho que foi o Kako ou a Stussy que falou pro Uruchi, tipo, não vai com tudo não, porque tem muito equipamento caro aqui que a gente pode usar.
Então é uma missão que eles têm essa desvantagem de tipo, não é pra sair destruindo tudo. Tá ligado? E isso é um fato. A especulação que eu tenho também é, aquela arma precisa de um cooldown, precisa se recarregar. Porque senão, velho, o Win estaria usando isso à torta e à direito. Então, sei lá, precisa de 3 meses pra voltar a usar de novo. Tá ligado? Qual é o combustível? Tá ligado? Mas, pô, bom raciocínio que tu joga aqui pra nós, velho. E agora vamos aos áudios, velho. Começando por ele, o Marcelinho, que acabou de mandar beats aí com uma indagação. Mandou um áudio de 2 minutinhos falando suas considerações sobre o capítulo. E eu vou comentando aqui, dando play em tempo real. Vamos lá. One Piece 1078, que saudade que eu tava de falar de One Piece. O capítulo foi muito bacana, achei muito inteligente a forma como o Oda cria muito mais caos, confusão, mexe um monte de peças pra deixar a coisa muito mais, a sensação de urgência, a sensação de inesperado, porque eu acho que a resolução vai ser de fato a completa destruição de Egghead. Eu acho que esse incidente aí vai ser o desaparecimento de Egghead, mas de um jeito diferente do que aconteceu com Ohara. Olha, Marcelinho, é bem legal isso, que tu me lembrou de algo que eu até tinha pensado e esqueci de colocar no roteiro. Eu tô achando que pode até ser revelado pro mundo como é que o governo mundial se livra de ilhas, e talvez o que aconteça com Egghead não foi o que aconteceu com Ohara, mas o que aconteceu com God Valley. Que God Valley sumiu do mapa. Tá ligado? Aí o bagulho fica louco, velho. Mas é interessante pensar que a Stussy diz que o Vegapunk ele continuou a pesquisa de Ohara. O que mais ele descobriu? Quais foram os achados a mais que ele tem? Isso é legal também que o Marcelinho fala, porque a pesquisa de Ohara, até o ponto que ela chegou há 20 anos atrás, 20 e tantos anos atrás, já era o ponto de ignição para o governo mundial assassinar todo mundo e destruir a ilha. Certo? E o Vegapunk, desde lá, tá dando continuidade. Separando suas funções. O cara não dorme. Quem dorme é a York. Ou não, né? A York dormiu foi nada aí, ó. Jacaré que dorme vira bolsa. Então ele deve ter descoberto muita coisa, velho. E eu acho que é esse o ponto que vai abalar. O meu medo do Ruffy ser preso, não sei o que, é virar um Marineford 2.0. De a galera ter que salvar o Ruffy. Mas eu acho que o Oda poderia trabalhar isso bem, até porque tem muitos arcos que se passam por 2.0 mesmo. Tipo, Dressrosa foi um Alabasta 2.0 em alguns conceitos. Agora, Egghead tá parecendo um Sabaody 2.0, né? Então eu acho que um arco dessa fase final envolver um resgate do Ruffy seria bem trabalhado pelo Oda. Porque tem 20 anos aí de achados. Ou mais um pouquinho, não lembro. Então, o que mais que ele descobriu? E com certeza ele não vai morrer sem falar isso, né? Acho que ele não vai deixar isso de lado, assim, tão simplesmente. O Oda não vai deixar essa pergunta no ar. E tem outro detalhe. O Vegapunk, ele tá continuando as pesquisas dele em Egghead, mas vocês viram que logo depois de Ohara, ele salvou os livros e levou pra onde? Pra Elbaf. Então eu creio que tem uma ponte Egghead-Elbaf nessa parada da pesquisa histórica do Vegapunk. Por isso que eu tô achando até que o próximo arco vai ser lá. Entendeu? E que o próximo alvo do governo, depois de Egghead, vai ser Elbaf também. Porque lá tem pesquisa, tem livro, tem coisa que não pode, né? Pô, a galera tá entendendo muito bem a história. Não pode não, pô. Tem que deixar a galera burra pra ninguém entender o que é que a gente... Como a gente oprime, né? E a sensação que eu tenho é que, de fato, os Vegapunks, os satélites, vão de fato ser eliminados. O Luffy vai salvar o Stella dali pra fora. E Foram eliminados o Shaka e o Pitágoras. Edson tá meio desmaiadinho, Lilith tá petrificada e Atlas tá inteira, né? Então vamos ver como é que vai ser. o que aconteceu ali? O que vai acontecer? Que formato que ele vai fugir? Porque claramente ele vai fugir com o Vegapunk de algum jeito, causando um incidente mundial.
que peso isso vai ter pro mundo, porque vai ser um tal de choque. A ideia de que isso possa mudar as águas, os rumos de One Piece, é muito bacana, tô super ansioso. A pergunta que não quer calar, que eu fico pensando naquele bigodudo Gorosei, ele diz, de novo, em que outro momento que o Luffy, em quais outros momentos que o Luffy atrapalha o plano do Gorosei, assim? Já aconteceu com o Joy Boy, ou é sempre o Luffy que tá fazendo isso? Fiquei com isso na cabeça. Valeu, gente. Fofo. Pô, Marcelinho, legal tu ter levantado essa pergunta do Gorosei. Pode estar remetendo ao Joy Boy, né? Voltou. Mas é também o Luffy sempre tá ali pisando no calo deles. Por exemplo, desde a primeira recompensa, cara, de 30 milhões, o Luffy, ele ferrou com o Nezumi. Então o Nezumi, ele já tornou o Luffy conhecido. É sobre o nível de periculosidade dele, né? E aí vai no Escalation. Derrotou um Shichibukai, que é o Crocodile. Depois, em questão, né? Não indo pra Skypiea, mas queimou a bandeira do governo mundial, fez, né, todo o alvoroço em Enies Lobby, libertou prisioneiro de Impel Down, causou em Marineford, revelou a problemática do sistema Chichibukai, finalmente, né, porque eles tinham acobertado em Alabasta. Mas em Dressrosa, ele foi tudo revelado, por conta também do Fujitora, né, pôs em xeque o sistema ao ponto de que foi abolido. Então, pô, causa e consequência, se você vê, o Luffy foi o fio condutor para chegar na abolição do sistema Chichibukai. Fora que foi, esqueci do Moria. Então, Crocodile, Moria, Doflamingo. Caralho, velho. É muita coisa que tem sido feita, que tá incomodando o Gorosei e o governo mundial. Bora pro segundo áudio, que é do Luiz Olinto. One Piece. O nome do capítulo deveria ser That Escalated Quickly. Total, velho. É como eu falei até nos meus comentários principais da análise. A gente tá num arco que muita gente pensou que seria de transição. Tem muita gente que acabou o ano e tá esperando o One Piece acumular. Né? Valeu, Acalanto. Obrigado. Aritakedo Eumeuka Kiatsumi. Obrigado, meu lindo. Valeu. Na hora dos áudios eu desligo os alertas, mas ainda pegou o finzinho. Valeu, viu, querida? Obrigado mesmo, pô. E aí, velho, o arco de Egghead tá sendo uma parada muito grandiosa. Muito grandiosa. Não é só o Vegapunk apareceu. Não é só estamos nos divertindo numa ilha da ciência. Não. É tipo, revelações estão sendo feitas, personagens antigos estão sendo resgatados com novos conceitos de poder. Em paralelo, o Oda tá desenvolvendo outras coisas como Law vs Barba Negra, Shanks vs Kid em Elbaf. Carai, Garp indo pra Hachinosu salvar o Kobe. É muita coisa que tá acontecendo, velho. Que arco, que arco. Vamos lá, pontos rápidos para passar antes de ir para a revelação do traidor. Nós temos Sanji Norris, lindo, maravilhoso, perfeito, não tenho o que reclamar. E os pacifistas sendo aquele boss que no videogame você não tem só que dar dano, você tem que meio que resolver um puzzle, que nem o Zoro fez para conseguir realmente derrotá-los. Pô, velho, isso é legal que o Luiz Olinto comenta, né, sobre resolver um puzzle. Eu tô jogando agora o Mario e Luigi Superstar Saga. E eu acho muito engenhoso, né? Primeiro que eles pegam do Mario RPG, quando você dá o pulinho de ataque no inimigo, se você aperta o botão A na hora certa, ele dá um outro ataque. Pra defender a mesma coisa, você pode pular do ataque e não receber nenhum dano. Então você tem um timing dentro das ações básicas de RPG, de atacar e defender ou esquivar. Eu acho isso muito da hora. E aí tem boss em Mario e Luigi Superstar Saga, por exemplo, tem uma princesa, que ela tem um momento que ela vira... ela fica bem monstrona. Você tem que detonar, ela fica nessa posição, você tem que detonar o braço dela, ela arreia o braço. Você detona o outro, ela arreia o braço, aí ela fica vulnerável. É da hora isso. Então eu entendo bem o que o Marcelinho tá querendo dizer. O Marcelinho não, o Luiz Olinto. O problema deles não necessariamente é ser forte, eles são muito fortes, mas não necessariamente isso. O problema é conseguir dar dano neles. E aí nós temos a revelação de que a York é a traidora. Bom, traidora de classe, vamos começar, né? Traidora de classe que vendo a possibilidade de ascender a elite, ela se volta e joga todos na merda pra que ela sozinha ascenda. Velho,
adorei pelas palavras do Luiz Olinto aquilo que a gente falou aqui também. O sonho do oprimido é virar opressor, o sonho do proletariado é virar burguês. Quando o sonho do proletariado era para ser todos os proletariados se unirem para acabar com a burguesia, porra. Basicamente é isso. E aí o capitalismo fica nessas promessas, nessas politicagens, né? De estar oferecendo algumas coisas assim e vendendo, que é uma parada que o capitalismo é especialista, vendendo sonhos para as pessoas, ao ponto que a gente tem esse cenário no Brasil de o Bolsonaro ter tido quase os votos que Lula teve. Se o povo brasileiro tivesse consciência de classe, o que a burguesia tem, teria sido outra coisa. Esse cara não teria sido nem presidente. Então, o povo brasileiro, de maneira geral, o amálgama do povo brasileiro, precisa muito entender o seu passado, olhar para o seu presente e ter vergonha do que aconteceu, velho. Bolsonaro ter sido presidente é uma vergonha para a história do país. E é por isso que todo dia a gente tem que lutar e toda oportunidade que a gente tiver pô, foi só uma faísquinha que teve aqui no capítulo, foi só uma faísquinha que teve aqui no jogo, a gente como criador de conteúdo tem que transformar num incêndio e tá falando mais essas coisas, velho. Porque a gente não pode esquecer o que foi / é o bolsonarismo dentro da luta de classe do povo brasileiro, porra. E aí, no caso aqui da York, de maneira muito geral, a gente faz essa leitura de que, pô, ela era ali um Vegapunk e beleza que a temática dela é da ambição, mas aí você vê que teve a ambição nela e teve o sistema corrompendo ela e vendendo todos os seus companheiros, né? Foda, velho. É uma parada muito mais profunda o que acontece com a York. Eu tenho uns sentimentos mistos, porque tava meio que... Tinha indicações de que era a York e tudo, faz sentido, ela é o desejo do Vegapunk, então ela abraçou esse desejo de ser uma Tenryubito, mas por algum motivo eu tava querendo muito que fosse o Shaka, não sei porquê, era uma coisa da minha cabeça. Olha, eu também tava querendo que fosse um homem. Eu tava apostando na Atlas, mas também tava curtindo a possibilidade de o Edson tá ali, né, de igual para igual, em relação a Atlas. Por quê? Gente, tem uma parada que eu venho falando nos reacts, eu não lembro de ter falado isso em review, foi assim, apontado pela Elo, nossa querida seguidora que tá por aí, e é um pouco problemático, não diria um pouco, diria problemático, a maneira como o Oda desenvolveu que conceitos pertencem a que Vegapunks. Se você nota, os Vegapunk homens são os Vegapunk da virtude, da bondade, do conhecimento, da prática, né? Fora o Stella, que é o Vegapunk principal. As mulheres representam a maldade, a fúria, as necessidades fisiológicas, loucura e agora vilania. O Oda é um autor que tem boas intenções. Porém, a crítica é, mesmo um autor feito Oda com ótimas intenções, por ele estar inserido numa sociedade totalmente tradicionalista, como a japonesa, ele não deve nem perceber que leva isso pro mangá. Ou até percebe e faz até de caso pensado, porque é mais ou menos isso que o homem japonês enxerga, tá ligado? E aí, né, tem muita gente no fandom de One Piece que vê o Oda como um deus. Pô, o cara criou uma parada incrível realmente. Mas hoje em dia eu vejo ele como um ser humano cheio de falhas. Que é o que todos nós somos, inclusive ele. Então, não tenham ídolos, porra! Não tenham ídolos. Saibam criticar quando a parada precisa ser criticada. Mas tudo bem. E aí a gente tem meio que essa questão dela falando não seria melhor se só tivesse um Vegapunk, e aparentemente o Shaka morreu, o Pitágoras também parece que morreu. E aí eu fico pensando, será que esse arco vai ser um Vegapunk morrendo por vez? Porque é uma questão, você ter um personagem tão inteligente, com tanto conhecimento junto dos Mugiwaras, é algo problemático até de uma forma de vista da escrita. Ao menos que aconteça algo que nem Sabaody, que a Robin falou, não tô ouvindo, o Relay não falou nada. Mas eu acho que aparentemente todos os Vegapunks vão morrer. Então, eu não acho que é
tão problemático o Vegapunk estar ali tão inteligente e poder estar falando revelações do plot, porque se essas revelações elas derem spoiler pra jornada do Luffy, o Luffy não vai querer escutar agora. E aí vai ser uma situação meio Sabaody, né? Quando o Heiri quis dizer o que é o One Piece, o Sop até ficou curioso e o Luffy disse, para! Se ele dissesse, eu tinha desfeito o bando agora. Que jornada sem graça é essa aqui? Eu já vou sabendo o que é. Então, talvez tenha esse lado, mas se não forem revelações, podem ser revelações que você, preciso passar por isso pra poder achar, né? Eu preciso entender o passado. Então tem esses dois lados. Eu acho que o Oda pode usar isso pra omitir o que ele tá querendo no momento, e aí ele vai usar a desculpa de que isso atrapalharia a jornada do Luffy. E aí ele pode revelar outras coisas que não atrapalhariam essa jornada, tá ligado? Então, foi um baita capítulo. Egghead, você pode ver que já tem os seus probleminha, mas em questão de construção de mundo e poderzinho, tá o puro suco de abacaxi com hortelã do Shonen. Tá absurdo, velho. Obrigado pelos que mandaram áudios. Eu vou dar uma pensada em como eu posso renovar a possibilidade de mandar áudio. Quero abrir pra galera da Twitch, tá bom? Eu vou pensar com a Isadora durante esse final de semana. E vem pras lives, tá bom? Beijos!